Panuzzi, eu queria te perguntar, você que é um leitor de jornais, assim como eu vi o 247 malhando a Folha de São Paulo hoje, por conta dessa entrevista do Steve Bannon. E, ao mesmo tempo, lá no DCM, o Kiko estava conversando comigo que ele acha que é necessário a imprensa entrevistar esses líderes de extrema-direita. Qual que é a tua posição sobre isso? Porque eu fico um pouco dividido. Eu não deixo de dar razão para o 247, porque é preocupante dar um espaço na mídia grande para o Bannon, e com todo respeito ao Thiago Amparo, a entrevista não foi no ponto para realmente escarafunchar a extrema-direita. Como é que você viu essa entrevista, ou você vê mais pontos positivos do que eu vi? Eu acho que o jornal tem direito de entrevistar quem ele bem entender. Só estranha a Folha de São Paulo se interessar por entrevistar um personagem que fatalmente diria, porque as teses dele são velhas, conhecidas de todo mundo, que diria que houve roubo na eleição brasileira, para preparar a volta do principal personagem aglutinador da direita no Brasil, entendeu? Acho que a Folha foi ingênua aí, não quero nem dizer que houve má fé ou que está trabalhando para o bolsonarismo, mas sabe, é um dia ruim, né? Antevéspera do golpe de Estado, com a volta do Bolsonaro, você tem uma situação no Brasil que ainda é muito crítica, eles sabem o que é isso, lá na Folha de São Paulo, e o Bannon também sabe, porque eles protagonizaram lá coisas muito parecidas. Então, achei que a oportunidade foi... Agora, a Folha que pode entrevistar quem bem entender. Até eu gostaria de entrevistar o Steve Bannon, mas eu jamais faria isso na volta no dia da volta do Bolsonaro, para preparar a chegada dele aqui. Não tem cabimento. Eu guardaria a entrevista e publicaria no momento mais conveniente, não agora. Exatamente. E a entrevista é uma entrevista chula. É mentira. A própria Folha cuida de desmentir as aleivosias que ele fala, como essa história de que houve roubo no Brasil e tudo mais. Mas aí, talvez a entrevista tenha sido importante para demonstrar exatamente de onde é que parte o comando para essas ações. O Bannon tem uma familiaridade absoluta com a realidade brasileira, né? Ele sabe o que vai acontecer. Chega ao cúmulo, assim, de falar, olha, eu não queria que o Bolsonaro ficasse nos Estados Unidos, não concordei com isso. Entendeu? Provavelmente foi consultado. Dando uma bronca. Provavelmente foi consultado. E ele fala da preparação da volta, do clima da preparação da volta, como é que ele vai voltar. Então, assim, obviamente que aquilo ali denota, nas entrelinhas, obviamente que existe uma grande articulação global, né? Esperando que o Bolsonaro readquira aqui no Brasil o espaço político que o Trump não conseguiu ainda lá nos Estados Unidos, né? E acho que é só essa importante, porque o resto é uma quantidade de mentiras assim absurda. Enfim. Alguém está falando aqui nos comentários que eu estou defendendo a Michelle. Não, eu acho que a pessoa está um pouco equivocada. Eu falei só que ela é bonitinha, eu acho ela bonita. Ela pode ser. O ponto do Panuzzi é importante, porque assim, a gente sabe que. E é um ponto importante que a gente trazer aqui, porque como cientista político, eu tenho esse embate com frequência, Panuzzi. As pessoas da esquerda, em especial as intelectualizadas, elas acham que o eleitor, ele escolhe quem vai votar, em via de regra, pelas propostas. Isso acontece com o eleitor mais intelectualizado, que tem tempo de estar lendo as propostas, que tem tempo de estar acompanhando as entrevistas, lendo o jornal. O povão, o tempo que tem é para trabalhar, para tentar estudar alguma outra coisa para melhorar de vida. Então, a grande parte do eleitorado se conecta com o eleitor, ou com o político, perdão, por conta da conexão emocional. Muita gente aqui no Nordeste, por exemplo, se conecta com o Lula pela questão que ele fala da pobreza, da fome que ele passou, e a gente lembra de gerações anteriores que tiveram esses problemas também, ou até a minha geração que ainda teve essa questão da luta com a fome, com a seca, com a questão do desemprego, a falta de olhar de um projeto para o Nordeste especificamente. Então, quando se fala da Michelle, esse é o ponto que você está falando, em específico para o público evangélico, a gente precisa lembrar que pesquisas já apontam que até 2030 o Brasil terá mais evangélicos do que católicos. Então a gente vai ter, hoje a gente tem ali em torno de 70 a 80 milhões de evangélicos. Se você for esperar até 2030, e olha que quando eu comecei a fazer esse estudo, Panuzzi, essa projeção em 2017, essa projeção é que os evangélicos ultrapassariam os católicos em 2042. Em 3, 4 anos, isso reduziu-se em 12 anos. Ou seja, já se acredita que vai acontecer em 2030. E tem outras pesquisas já dizendo que será em 2027. Então, a Michelle dialoga com a mulher da igreja, com a mulher religiosa,
E é esse o ponto que a gente está trazendo aqui. E ela vende essa imagem da mulher, que é a mulher que abençoou lá, né? A mulher, como eles falam na igreja, né? A mulher sabe edificar. E a gente sabe que essa relação entre Michele e Bolsonaro, aparentemente, eu falo aparentemente porque a gente consegue já perceber o óbvio, não vai durar muito. A Damares está no ouvido da Michele, Panuso, dizendo que ela deve construir uma carreira independente do Bolsonaro. A gente precisa lembrar que lá em Brasília já teve esse racha entre Michele e Jair Bolsonaro, porque ele apoiou a candidatura da ex-ministra Flávia Arruda, que não ganhou, e a Michele apoiou a candidatura da Damares Alves, que venceu a eleição. Inclusive, aquela amiga que é apontada ali como amiga que, entre aspas, emprestava o cartão para Michele, que recebia pacotes da Michele, é nomeada no gabinete da Michele. E não podemos esquecer, vai agora aparecer até fofoca lá do Léo Dias, que a ex do Valdemar Costa Neto disse que a Michele já foi uma peguete do Valdemar. Então não seria realmente, se teve essa relação ou não, difícil para o Valdemar investir na Michele, porque eu acredito, Panuso, que de todo mundo que o Bolsonaro se meteu na política até hoje, o político mais esperto que ele teve contato é o Valdemar. Nesse ele não vai conseguir passar a perna. Ele já está, inclusive, sendo atropelado pelo Valdemar. Eu também acho. O Valdemar da Costa Neto não é brincadeira, não. É um sujeito treinado, já puxou cadeia, né? Tudo mais. Quer dizer, ele tem uma expertise no campo da picaretagem que talvez nem Bolsonaro consiga superar, né? Agora, o Bolsonaro, o Valdemar é um espertalhão, né? De vez em quando quebra a cara, quando estou naquela roubada daquela história da auditoria das urnas, por exemplo, né? Enfim, quase acaba com a própria reputação, que se é que tinha alguma coisa para acabar, eu acho que até que nem tinha tanto assim, mas o que tinha estava em risco ali naquele momento. Mas o Bolsonaro é mais ardiloso e mais violento, mais vingativo, né? E aí junta tudo, questão pessoal, matrimonial, essa coisa toda. Acho até, entendeu? Não quero enveredar por aí, mas eu acho que uma boa parte assim, dos arrobos de Bolsonaro, vocês se lembram que no ano passado, gente, é tanta coisa no Brasil que a gente vai esquecendo, mas uma das últimas informações sobre a rotina do casal Bolsonaro, quando eles estavam intocados dentro do Alvorada, foi a de que Bolsonaro tinha dado uma surra na Michele, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente o que se passa ali nos bastidores. Informação do deputado Júlia Lemos, à época, né? Que era do convívio deles. Era uma pessoa de dentro da casa, né? Era uma pessoa da beira do fogão do casal Bolsonaro. Então, a gente não sabe como é que é. O que a gente sabe é que não tem limite para nada. A julgar pela história da Rogéria, com o próprio filho dela, com o Carluxo, que o pai botou para acabar com a carreira política dela, porque odiava. Então, as relações entre eles são pautadas por sentimentos muito fortes, por gatilhos muito fortes. É o ódio, é vingança, é não sei o que mais, enfim. Vai depender muito desse ambiente interno aí, o futuro desse negócio. Mas eu não estou torcendo pela Michele, não, viu, gente? Eu acho que a Michele tem mais uma matéria-prima mais palatável do que o restante da família. Porque, olha, o Bolsonaro vai estar preso. O Eduardo Bolsonaro não tem estofo, vai estar preso, não é possível que não esteja. Se não estiver preso, vai estar inelegível, porque a justiça eleitoral é muito célere, ela tem prazos muito mais exíguos do que a justiça criminal. Então, se ele vai estar preso ou não, eu não sei. Eu sei que ele vai estar inelegível, tenho certeza absoluta, porque não vai escapar da inelegível. Até ele sabe disso, até ele já sabe disso, né? E aí o restante vai ser essa história de ver uma direita desorientada buscando a sucessão num ambiente em que não houve a possibilidade de formação de uma nova liderança. O que o Valdemar da Costa Neto está fazendo é se aferrar à primeira tábua de salvação que aparece, que é justamente a Michele. Por que ele não está fazendo isso com Flávio Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, com Carluxo, né, os delfins lá do clã dos Bolsonaro? Por que ele não está fazendo isso com alguém do próprio partido? Está fazendo com a mulher do Bolsonaro. Porque ela arrasta consigo o bolsonarismo pela relação de parentesco e agrega algumas qualidades. Por exemplo, não vai estar presa. Com certeza não vai estar presa. Já em se tratando da galera do Valdemar, uma grande coisa.